Olá, seja bem-vindo para mais uma Conversa Coach aqui na tela da Band Piauí. Você é nosso convidado de todos os domingos e é sempre um prazer trazer conteúdos relevantes para você. Disfunções temporomandibulares. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar disso? Eu também não conheço. E quem vai nos explicar é a doutora Júlia Moita. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alencar, pelo Doutora, convite, estou aqui. Prazer lhe receber, Prazer. tá? Explica pra gente o que são essas disfunções TDM. Então, disfunção temporomandibular, né, a abreviação é DTM, né, são as disfunções que ocorrem na face, tá? Por exemplo, paciente que tem dor ao abrir a boca, dor ao bocejar, tem um estalido, tem enxaqueca, tem dificuldade de abrir a boca, tem dificuldade, por exemplo, de comer um sanduíche, né, que não tem aquela abertura boa, normal. São pacientes que constantemente estão chegando no consultório por conta de ansiedade, por um problema emocional, e a gente tem tratado diariamente crianças, adultos, idosos, de todas as faixas etárias. E como que acontece, doutora, o tratamento do paciente com esse diagnóstico DTM? Então, inicialmente, eu realizo uma consulta, né, onde eu pergunto desde a hora que o paciente acorda, como é o dia a dia, o que ele trabalha. Principalmente, eu sempre gosto de perguntar também onde fica a língua dele. Eu não sei se é tão... Às vezes eu acho que é tão comum para mim, mas para o paciente ele diz naquele lugar. Então, a maioria das pessoas tem um posicionamento da língua no lugar errado. Então, o que acontece? A língua é um músculo e a gente tem o rosto completo de músculos. Então, se a língua ficar posicionada no lugar errado, tem uma briga muscular diária. Então, essa briga muscular gera um ponto gatilho aqui na face, gera ponto gatilho no couro cabeludo. Então, os pacientes tendem a ter dor, tendem a ter um sono ruim, né? Tendem a ter cansaço, fadiga muscular. Como essas dores que a gente tem no corpo, a gente também pode ter na face. E qual o perfil dos seus pacientes? Eles buscam também por estética? Alguns pacientes gostam, por exemplo, de fazer uma drenagem facial, pacientes, por exemplo, que se submetem a cirurgias, que faz uma bichectomia, que faz uma cirurgia que a gente chama ortognática, né, que é a cirurgia que tem um corte de osso do rosto. Então, esses pacientes têm um edema, eles ficam mais edemaciados e a gente faz um processo com o paciente do tratamento de uma drenagem linfática. Então, assim, paciente que, por exemplo, engravidou, uma mulher está grávida. E aí, normalmente, mulheres quando engravidam tendem a ter uns edemas. Então, tem edema na face? Tem edema no nariz. Então, a gente faz a drenagem linfática, acaba que é uma coisa estética. Gente, né? que incrível, Mas né? é bem comum acontecer. Mas voltando a esse assunto dessa linfática, sei que fazem muito na estética para a barriga, né, para outras partes do corpo. Agora, para o rosto, para mim, é novidade. Isso. Tem para o rosto também. A gente faz a drenagem linfática para diminuir o edema. Né? Tem gente que naturalmente tem uma retenção de líquido. O corpo sempre está retendo líquido. E às vezes você nota que quando a pessoa faz a drenagem, o rosto afina. Então, o pescoço fica mais fino. Então, a gente também faz essa parte de estética, acaba sendo estética, porque o paciente quer ficar mais bonito, quer ficar menos edemaciado, tem uma festa, tem um casamento, então ele quer ir mais bonito, mais arrumado. E eu faço também essa parte. Mas isso é temporário ou esse serviço também fica permanente? A pessoa faz uma vez ou tem que estar fazendo sempre? Essa é a minha curiosidade. Dependendo de cada paciente. Cada corpo é um corpo, né? Tem pacientes que têm uma retenção de líquido por alguma coisa, por uma medicação, ou por conta de uma ansiedade, ou por conta de um estresse, e aí naquele momento ela teve um edema, e aí a gente trata. Tem pacientes que não, tem ali, depois de, por exemplo, grávida, vou dar um exemplo que é bem comum, né? Grávida tem nos 3 primeiros meses, depois o corpo vai se adaptando à chegada do bebê, e aí não tem mais o edema. Né? O paciente, quando é pós-operado, a gente faz a drenagem nas primeiras semanas, e aí depois o tratamento continua, para dar continuidade ao próprio tratamento pós-cirúrgico. Mas não são coisas que ele vai ficar fazendo pro resto da vida. Tem um tempo de tratamento e depois do tempo de tratamento ele tem alta. Doutora Júlia, você trabalha especificadamente no rosto e no pescoço? Isso. Só isso? Especificamente cabeça e pescoço, que a gente chama. Isso. Cabeça e pescoço. Isso. Uhum. Incrível, né, gente? Por que as pessoas procuraram mais o seu trabalho, principalmente nesse período desafiador que a gente passou de pandemia? Então, eu tenho notado que depois de 2019 para cá, né, que foi o tempo da pandemia, que a gente ficou mais tempo em casa, né, a gente começou a se observar mais. É notório que os pacientes, eles apertam mais os dentes. Então, em momentos de concentração, o paciente está
ou está rangendo os dentes, que é aquele bruxismo que a gente chama, que a gente escuta o som. Então, quanto mais você aperta os dentes e quanto mais você range os dentes, você tem um desgaste tanto particular como da musculatura. Isso gera dor, isso gera sono ruim, né? Isso gera você não consegue se concentrar e isso gera que eu tenho que tratar pacientes com isso. Então, a gente tenta tratar a ansiedade do paciente, né, para que ele se controle e que essa dor não volte, já que ele teve uma predisposição até essa dor. E quais são as metodologias que a senhora usa para o tratamento específico da ansiedade? Pronto, do específico da ansiedade, além do reposicionamento da língua, que eu acho extremamente importante, eu sempre gosto de falar nisso, que muita gente acha que a posição, tá com a posição da língua tá ok, só que às vezes está completamente errado, né? E a relação de uma conversa mesmo, é um tratamento bem humanizado, eu converso com o paciente, explico para ele, vamos tentar nesses momentos que você está mais ansioso, ter um relaxamento, uma respiração diferente para a gente conseguir relaxar. E aí ele vai diminuindo a ansiedade e vai controlando o apertamento e vai diminuindo a dor consequentemente. E aí melhora o sono, melhora a qualidade de vida, o paciente consegue fazer as coisas normais, coisas que no dia a dia dele estavam ocupadas por a ansiedade e pelo apertamento dentário. Gente, que incrível. Eu nunca imaginei que a língua poderia estar posicionada de forma errada e trazer outros transtornos, principalmente no que se trata aí das emoções, né? Isso. Mas, doutora, por que é importante se ter um equilíbrio da ansiedade, das emoções? Como que isso pode diminuir outros males, como você falou anteriormente? Eu gostaria que você enfatizasse um pouco mais sobre isso. Pronto. Eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes, eles chegam no consultório, a gente faz a primeira consulta, né, de início, e aí com o decorrer dos atendimentos é que eu vou vendo conhecendo um pouco mais o paciente. E aí eu sempre falo, ó, de uma disfunção completamente bem relacionado à emoção. Então, quando você tem picos emotivos ou para muito ou para menos, você vai ter uma dor. E aí eu já tento ensinar para o paciente, por exemplo, a posição da língua, voltando. Se ele estiver muito triste ou muito feliz, a gente tem um posicionamento da língua que ele vai controlar o apertamento, não vai sentir dor e não vai precisar de medicação. Então, eu estou até com medo de abrir a boca aqui na frente da doutora. A gente tem um controle disso conversando com o paciente, é como eu gosto de falar. Não são 20, 30, 40, 50 atendimentos, são poucos atendimentos que a gente tem um bate-papo legal, realmente um tratamento bem humanizado, né, que eu me coloco no lugar do paciente e que eu fico mandando mensagem, e aí, como é que você está? E a língua está posicionada, e a respiração melhorou, e o sono melhorou, porque a gente vai tendo um retorno mais rápido da qualidade de vida desse paciente. Eu estou muito curioso, então tal que eu, particularmente, eu vou conhecer seu trabalho, vou me consultar com a doutora, sim, entender esses detalhes. Mas o que é que você poderia nos trazer de dicas para as pessoas curiosas, assim como eu estou bastante curioso? Como que a pessoa pode se auto-perceber, doutora? Melhorar seu bem-estar, tomando cuidados básicos. Como que você poderia indicar? Então, o que eu sempre peço, a primeira coisa, notou que, por exemplo, está no computador trabalhando. Como é que ficam os seus dentes? Ficam super encostados ou eles ficam um pouquinho separados? O ideal, para a gente ter um bom resultado, é que os dentes não se encostem e os lábios se encostem. Então, se você está trabalhando, concentrado, assistindo filme, uma palestra, enfim, o ideal é que os dentes não se encostem e os lábios se encostem. Então, a língua, nessa hora, ela tem que estar posicionada no lugar certo. Né? Que às vezes a gente acha que é besteira, que é natural, mas às vezes não é. O posicionamento da nossa língua é no palato, é no céu da boca. Então, ela encosta no céu da boca, os dentes desencostam e os lábios selam. Então, é uma coisa que é para o dia a dia, mas isso é besteira. Não, quando você começa a colocar tudo no lugar, você nota que o sono melhorou, você está menos ansioso, seus dentes não estão apertando, você não está provocando pontos gatilho nessa região, que a gente tem muito. Uhum. E aqui a dor de cabeça começa a diminuir, o pescoço fica mais leve, o ombro vai ficando mais leve e o dia a dia vai ficando melhor. Então, assim, é tudo relacionado com o posicionamento dos músculos que a gente tem. Né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção. Estou no momento de concentração, filme, trabalhando, alguma coisa que você se concentra. Bota a língua no céu da boca, desencosta os dentes e sela os lábios. Aí sim você vai ter um relaxamento completo. Meu Deus, que aprendizado incrível. Doutora, fico muito feliz com a sua participação aqui no nosso programa, tá? Obrigada. Gostaria de desejar aí um ótimo domingo a todos que nos assistiram, que
Fale para a gente qual a sua rede social, doutora, para as pessoas lhe acompanharem. Então, minha rede social é @fisioterapia_buco_maxilo. É isso aí, a gente fica por aqui, mas esse papo continua no nosso YouTube, Conversa Coach, tudo junto, e também no nosso Instagram. Você tem que seguir nosso Instagram, @ConversaCoach, lá tem muita coisa boa esperando por você. E aí, para mim foi muito importante porque eu comecei a enxergar o meu valor, o meu talento como algo que eu poderia, levar isso a sério, sabe? Todo mercado, ele é competitivo hoje, não existe mercado fácil. Então, muitas vezes, as pessoas passam uma vida juntando capital e resolvem montar algum negócio. Só que fazem isso de forma muito pela paixão e pouco pela razão. Cooperativismo é a união de todos. Unam que juntos vocês vão ser mais fortes. Sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha juntos se torna realidade. A gente sempre preza pelo atendimento, porque eu acho que o atendimento ele é o essencial para a loja, para o sucesso da loja. A contabilidade e o planejamento ela é feita no decorrer do período, de janeiro a dezembro. Em janeiro de cada ano, nós tomamos a decisão correta. Inquietude, sem sombra de dúvidas, hoje a principal premissa para que você se atualize no mercado, se coloque no mercado, cresça no mercado. Eu estudo até hoje, porque estudar é incansável. Eu pego um livro e cara, isso aqui eu não sabia, meu Deus do céu. O grande lance das redes sociais é primeiro você saber, é divertido? É. Mas se você usa para trabalhar, ela tem que ser vista como uma ferramenta. A gamificação, ela proporciona isso, ela proporciona um envolvimento coletivo, do todo. Você tem que estar cercado de bons profissionais. E eu acho que isso foi um diferencial na nossa carreira. Eu costumo falar que o dentista ele não é somente o dentista, aquele cara que mexe com boca, mas ele mexe com a saúde de uma forma geral. Reuniões para mim é fundamental para organizar o negócio, para colocar o que é certo, para colocar o que é errado. Porque as dificuldades elas vão existir. Em algum momento, você vai pensar em parar, você vai achar que não vai conseguir, mas é naquele momento que você tem que continuar. Mas o que falta aqui é a vontade mesmo de empreender. E é isso, essa é a nossa obrigação. Aprender a trabalhar com tecnologia mudou não só a forma como eu trabalho nas empresas, mas também o negócio que eu tenho hoje. Então, a certificação digital é uma assinatura eletrônica onde a junta comercial exige que todo empresário tenha que ter a sua certificação digital. Dentro da abordagem é possível a gente estipular um prazo, quantas sessões vamos trabalhar, tudo de acordo com o seu cliente, né? Eu sempre sonhei em ter um produto onde ele passasse na rua, que as pessoas verificassem, ali é a mundo oposto. Eu particularmente trabalho com a estética, né, tanto a facial como a dental. E na questão da harmonização facial, hoje a gente oferece os mais diversos tipos de procedimentos. Gera para a empresa a exclusividade, algo que todo mundo está buscando hoje em dia. O mais importante é que as pessoas veem que você tem talento, que você tem vontade e que te dão a mão. Ó, na próxima vez você vem assim, mas nem sempre você tem a chance. É uma empresa onde você tem a figura do gestor ou do criador, que ela não desenvolve o restante da equipe, você tem uma empresa fraca, frágil. A odontologia ela veio para agregar muito à medicina, porque se trata de um assunto e de um tratamento preventivo, que é a base de todo tratamento, né? Ela tem que conhecer o que ela está vendendo, ela tem que conhecer quem é que está consumindo e tem que entender essa linguagem entre você e o seu consumidor. Eu preciso entender quais são as necessidades do cliente e onde o que eu tenho a oferecer para ele, seja produto ou seja serviço, se encaixa para melhorar o que ele está precisando. Vamos fazer tudo isso com muito planejamento, com muito estudo, né? E tentando acertar sempre. Vendo qual é o melhor caminho que a gente vai estar, escutando nosso cliente. Mais a gente se ama, quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente se curte, quanto mais a gente se entende, mais eu vou conseguir entender você. Transformar aquele esporte em si realmente uma oportunidade de negócio com autoridade. Foi focar que eu poderia buscar a me especializar numa área que eu não conhecia, não tinha entendimento e começou a dar certo. Como começou a dar certo? Comecei a fazer. Uma apresentação Unimed Teresina.
e Leila Noivas, especial como você merece. Beber uma cajuína gelada, aproveitar as belezas do cânion do Rio Poti, desfrutar o delta do Parnaíba, curtir a praia de Barra Grande sossegado. Não importa o destino, no mês das férias quem tem Unimed tá despreocupado e seguro. Planos com até 22% de desconto por toda a vida. Ligue 2107-8000 e faça seu plano. Unimed Teresina, cuidar de você, esse é o plano. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade.